Animais de estimação são geralmente vistos como companheiros leais, mas, por mais horrível que pareça, alguns já foram conhecidos por comer seus donos. Sim, de verdade. De certa forma, isso é a traição definitiva. Nós cuidamos deles, protegemos, tratamos como membros da família, como filhos. E então, bum, eles nos devoram. Estes são 18 animais de estimação inacreditáveis que comeram seus donos, bem na frente de todo mundo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. A tragédia do monitor. Os monitores são grandes répteis carnívoros conhecidos por suas garras afiadas, caudas fortes e natureza agressiva. Essas criaturas podem crescer até 2,5 metros de comprimento, tornando-se intimidadoras, até mesmo para entusiastas experientes de répteis. Ronald Huff, um apaixonado amante de répteis de Delaware, possuía vários monitores. Apesar dos avisos de seus amigos e familiares sobre os perigos de manter animais tão grandes e imprevisíveis, Huff estava confiante em sua capacidade de controlá-los. Após alguns dias sem notícias dele, um dos vizinhos ficou preocupado e chamou a polícia para fazer uma verificação de bem-estar. Quando os policiais chegaram, descobriram uma cena horrível dentro de seu apartamento. Ronald Huff foi encontrado morto no chão, rodeado por seus monitores de estimação. Surpreendentemente, os lagartos haviam começado a se alimentar de seu corpo. As autoridades suspeitam que Huff tenha adoecido ou falecido repentinamente, deixando os famintos monitores agirem de acordo com seus instintos naturais. Essa descoberta macabra ressalta os perigos de manter animais poderosos e imprevisíveis como animais de estimação, especialmente aqueles tão selvagens e carnívoros quanto os monitores. Quando privados de comida ou expostos ao estresse, esses répteis podem se tornar selvagens e até atacar seus donos. A trágica morte de Huff é um lembrete claro dos riscos envolvidos em possuir animais exóticos, particularmente aqueles cujos instintos podem levar a consequências fatais. Este incidente destaca a importância de reconhecer a verdadeira natureza das criaturas selvagens e o potencial fatal de subestimá-las. Número 2. O ataque do puma ao sobrinho de Amber. Pumas, também chamados de leões da montanha ou cougars, são predadores furtivos e poderosos que pertencem à vida selvagem, não ao quintal de alguém. Amber Michelle Couch, no entanto, acreditava que poderia domesticá-los e cuidar de um como animal de estimação no Texas. Embora seja legal em algumas áreas possuir tal animal selvagem com os devidos permissos, Amber ignorou as vacinas necessárias e os exames de saúde. Seu puma estava alojado em uma pequena gaiola confinada, o que apenas agravava o estresse e a agressividade do animal. Amigos e familiares expressaram preocupações, mas Amber garantiu que tinha tudo sob controle. Um dia, enquanto visitava a casa de Amber, seu jovem sobrinho ficou curioso sobre o leão da montanha. Apesar dos avisos, ele se aproximou demais da jaula. Em um instante, o leão da montanha, agitado por estar confinado, se lançou sobre o menino, agarrando seu rosto com suas poderosas mandíbulas. O menino ficou com cortes profundos e ferimentos graves, enquanto os espectadores horrorizados gritavam por ajuda. Amber tentou desesperadamente afastá-lo, mas o dano já havia sido feito. O menino foi levado rapidamente ao hospital, onde passou por várias cirurgias para salvar sua vida. Sua recuperação foi longa e dolorosa, exigindo uma extensa reconstrução facial. O incidente gerou indignação pública, levando as autoridades a confiscar o leão da montanha e acusar Amber de negligência e colocação em perigo. Ela foi proibida de possuir animais exóticos no futuro, a menos que pudesse provar que seria capaz de cuidar deles adequadamente. O leão da montanha foi eventualmente eutanasiado devido ao sério perigo que representava para a segurança pública. Este evento serve como um trágico lembrete dos riscos de manter animais selvagens poderosos como animais de estimação. Número 3. O incidente catastrófico envolvendo Janet e seus animais de estimação. Janet V vivia uma vida tranquila após seu marido a deixar, encontrando consolo na companhia de seus muitos gatos e cães. Esses animais se tornaram sua única família, e ela dedicava todo o seu tempo e energia para cuidar deles. Janet, uma mulher reclusa, não interagia muito com os vizinhos e raramente saía de casa.
Seus animais eram seu mundo, oferecendo-lhe o conforto que ela precisava após sua separação difícil. Mas, à medida que as semanas passavam, os vizinhos começaram a notar que algo não estava certo. Janet não era vista há algum tempo e sua caixa de correio estava transbordando de cartas. Preocupados com o bem-estar dela, ligaram para as autoridades para fazer uma verificação de bem-estar. Quando os policiais chegaram, tiveram dificuldade em acessar a casa devido à vegetação densa e à bagunça bloqueando a entrada. Eles conseguiram entrar por uma janela e, ao entrarem, descobriram uma cena de partir o coração. Janet havia morrido devido ao que parecia ser uma emergência médica, e seu corpo estava lá, não descoberto, por vários dias, presa dentro de casa, sem comida. Alguns de seus gatos recorreram a medidas extremas de sobrevivência. Na desesperança, começaram a consumir partes do corpo de Janet. Os policiais ficaram horrorizados com a descoberta macabra. Os animais sobreviventes foram levados para um abrigo local, onde receberam cuidados e foram eventualmente adotados em novos lares. Esse evento trágico destaca a vulnerabilidade de indivíduos idosos que vivem sozinhos e a importância de verificações regulares para garantir sua segurança. A morte de Janet serve como um lembrete de como é crucial ter um sistema de apoio forte para aqueles que vivem sozinhos. Número 4. O ataque mortal de cervo. Os cervos são frequentemente considerados animais pacíficos e graciosos, mas seu comportamento pode mudar dramaticamente durante a temporada de acasalamento, quando os machos se tornam altamente territoriais. Gerald Rushton, um entusiasta de cervos, possuía vários cervos vermelhos europeus em sua propriedade. Esses animais eram conhecidos por suas impressionantes presas e força, e Gerald se orgulhava muito de exibi-los para os visitantes. Ele via os cervos como animais de estimação grandes, nunca imaginando o perigo que poderiam representar, especialmente durante a temporada de acasalamento. Uma manhã, enquanto Gerald entrava no cercado de cervos para alimentar os animais, um dos machos, provavelmente sentindo-se territorial, partiu para cima dele. O cervo, pesando cerca de 227 quilos, usou suas enormes presas como uma catapulta, derrubando Gerald no chão. O cervo então o atacou repetidamente com suas presas afiadas. Os vizinhos de Gerald ouviram a confusão e imediatamente chamaram os serviços de emergência, mas, apesar da rápida resposta, foi tarde demais. Gerald morreu devido aos ferimentos antes de receber ajuda. Esse incidente serve como um lembrete de que animais selvagens, até mesmo aqueles que parecem calmos ou domesticados, podem se tornar imprevisíveis, especialmente quando movidos pelo instinto. Os riscos de manter criaturas tão poderosas são imensos, e essa tragédia reforça a necessidade de respeitar a natureza selvagem dos animais, independentemente de quão familiares possam parecer. Número 5. O ataque mortal de cassowary. O cassowary, uma grande ave incapaz de voar da Austrália, pode parecer inofensivo com sua cabeça azul vibrante e aparência marcante, mas é uma das aves mais perigosas do mundo. Conhecido por sua incrível velocidade e pernas poderosas, o cassowary pode correr a 48 km por hora e tem garras afiadas capazes de causar ferimentos graves ou até mesmo a morte. Marvin Rose, um criador de aves do Texas, estava familiarizado com aves exóticas e mantinha vários cassowaries em sua propriedade. Apesar da reputação da ave por seu perigo, Marvin acreditava que sua experiência o manteria seguro. Enquanto alimentava os cassowaries, um dia Marvin escorregou e caiu, assustando uma das aves. O cassowary, instintivamente, atacou, cortando Marvin com suas garras afiadas. Apesar de seus ferimentos graves, Marvin conseguiu ligar para o 911. Quando a ajuda chegou, no entanto, era tarde demais. Ele havia sucumbido aos seus ferimentos. Este trágico evento chocou tanto a comunidade local quanto o mundo dos entusiastas de aves. Ele destacou o quão imprevisíveis e perigosos os animais exóticos podem ser, mesmo para tratadores experientes. O ataque serviu como um lembrete contundente de que alguns animais são melhor apreciados de uma distância segura, pois chegar muito perto pode ter consequências fatais. Número 6. A mordida mortal da mamba negra. Entre os répteis mais perigosos do mundo, a mamba negra se destaca, conhecida pela sua velocidade e pela potência letal de seu veneno.
Ela pode matar um ser humano adulto em poucas horas após uma mordida. Alita Stacy, uma entusiasta experiente de répteis de Nova York, havia acumulado uma grande coleção de mais de 70 répteis, incluindo uma mamba negra. Apesar dos avisos de familiares e amigos sobre os perigos de manter uma criatura tão mortal, a paixão de Stacy por cobras a levou a manter a mamba. Ok, certo, agora sabemos com o que estamos lidando. Grande mamba. Ela acreditava que sua experiência e cautela impediriam qualquer incidente. Um dia, o namorado de Stacy entrou na sala dos répteis e a encontrou caída inconsciente no chão. A mamba, que normalmente estava segura em um recinto de vidro, havia escapado porque a gaiola não estava devidamente trancada. A cobra havia mordido Stacy no antebraço e o veneno se espalhou rapidamente por seu corpo. Apesar da rápida ação dos paramédicos e da administração de antiveneno, os danos causados pelo veneno neurotóxico foram irreversíveis. Alita Stacy, tragicamente, faleceu. Este devastador incidente serve como um lembrete aterrador dos riscos mortais envolvidos em manter cobras venenosas como animais de estimação. Basta um pequeno erro ou momento de desatenção para que uma cobra de estimação se torne mortal, e nenhuma quantidade de experiência pode mitigar completamente o perigo de lidar com tais criaturas selvagens. Número 7. A tragédia de Klaus e seu gnu. Os gnus são frequentemente admirados por sua força e tamanho impressionante, tornando-se um símbolo poderoso da vida selvagem africana. Klaus Derinda, um amante de animais da Europa, decidiu manter um gnu jovem como animal de estimação, acreditando que poderia domesticá-lo juntamente com outros animais exóticos, como lhamas e emas. O gnu se tornou parte da coleção de Klaus, tratado como um dos seus animais de fazenda. Ele gostava de mostrá-lo aos amigos e familiares, certo de que, com o tempo e paciência, o animal poderia ser controlado. No entanto, à medida que o gnu amadurecia, seus instintos se tornaram mais fortes. Durante a temporada de acasalamento, o animal se tornava muito mais territorial e agressivo. Os amigos de Klaus o alertaram sobre os perigos, mas ele se sentia confiante em sua experiência e ignorou as preocupações deles. Tragicamente, em 2004, enquanto fazia suas verificações habituais nos animais, Klaus se tornou vítima de um ataque brutal. Sua esposa, Mandy, percebeu que Klaus não havia retornado após algumas horas e foi investigar. Ela ficou horrorizada ao encontrar Klaus no chão, gravemente ferido. O gnu havia investido contra ele repetidamente, usando seus poderosos chifres e peso para dominá-lo. Apesar do conhecimento de Klaus sobre animais, ele não teve chance contra o poder bruto de um gnu em modo de ataque. A ajuda chegou. Klaus havia sucumbido aos seus ferimentos. Este trágico evento serve como um lembrete contundente de que os animais selvagens, não importa o quão domesticados pareçam, são imprevisíveis e frequentemente inadequados para cativeiro. Eles são movidos por instintos que não podem ser ignorados, nem pelos tratadores de animais mais experientes. Número 8. O tigre escondido no Harlem. Imagine o choque de descobrir que seu vizinho tem vivido com um tigre adulto em seu apartamento. Foi exatamente isso que aconteceu no Harlem, onde Antoine Yates, um entusiasta de animais exóticos, secretamente manteve um tigre siberiano bengali chamado Ming em seu pequeno e apertado apartamento. Antoine tinha uma fascinação por grandes felinos e decidiu manter um como animal de estimação, desconsiderando os perigos inerentes a abrigar um animal tão poderoso em um ambiente urbano. Por algum tempo, ninguém sabia do segredo de Antoine, e ele e o tigre pareciam coexistir sem problemas. Mas as coisas tomaram um rumo perigoso quando Antoine apareceu em um hospital com ferimentos graves nos braços. Ele alegou que havia sido atacado por um pitbull, mas as feridas profundas e irregulares contavam uma história diferente. O pessoal do hospital, desconfiado, contatou as autoridades. Cerca de um mês depois, uma denúncia anônima levou a polícia até o apartamento de Antoine, onde fizeram uma descoberta chocante. Ming, o tigre adulto, andando pela casa, claramente agitado. As autoridades sabiam que aquela não seria uma missão de resgate comum. Precisavam de uma equipe especializada para remover o tigre com segurança. Então, tranquilizantes foram usados para dominar Ming. Antoine, ainda em choque, argumentou que o tigre era apenas um grande gato incompreendido. No entanto, o perigo era inegável. Ming foi eventualmente transferido para um santuário em Ohio.
onde poderia viver em um ambiente mais adequado e espaçoso. Esta situação bizarra e inquietante serve como um lembrete poderoso de por que animais selvagens nunca devem ser mantidos em espaços confinados, especialmente em apartamentos urbanos. Número 9. A fúria de um macaco de estimação. Macacos costumam ser vistos como criaturas brincalhonas e curiosas, mas sua natureza imprevisível pode torná-los perigosos, como descobriu da pior forma o Sr. Naga Muhammad, de 72 anos, na Malásia. Naga tinha uma relação extremamente próxima com seu macaco de estimação, chegando até a treiná-lo para ajudá-lo a colher cocos das palmeiras em sua propriedade. Eles eram inseparáveis, e essa rotina já fazia parte do dia a dia deles. Mas um dia, enquanto Naga subia em uma árvore e o macaco recolhia cocos, algo mudou. Sem aviso, o macaco se tornou agressivo. De repente, pulou em Naga e mordeu seu braço com força brutal. A mordida rompeu uma artéria, fazendo com que Naga sangrasse rapidamente. Já enfraquecido pela idade, ele não conseguiu conter o sangramento. Seu filho, Mood, ficou preocupado quando o do pai demorou mais que o normal e foi procurá-lo. Horrorizado com a cena do pai coberto de sangue e o macaco ainda por perto, Mood quase não conseguiu escapar quando o animal se virou contra ele também. Desesperado por ajuda, ele correu para buscar socorro. As autoridades de assistência chegaram e dominaram o macaco agressivo. Após avaliar seu comportamento, os especialistas decidiram que a melhor abordagem seria reabilitar o animal e soltá-lo de volta na natureza. O ataque foi um lembrete trágico de que até mesmo animais de estimação pequenos, aparentemente inofensivos, podem se tornar perigosos quando seus instintos assumem o controle. Número 10. A mortal piton birmanesa. As pitons birmanesas, entre as maiores cobras do mundo, podem atingir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos. Embora não sejam venenosas, seu tamanho e força impressionantes as tornam predadoras formidáveis. Para Jaren Hare e Charles Darnell, um casal da Flórida, ter uma piton birmanesa albina parecia uma aventura exótica. No entanto, a decisão de manter uma criatura tão poderosa em um recinto inseguro resultaria em uma tragédia de partir o coração. Em vez de usarem uma jaula profissional segura, eles mantinham a cobra de 2,4 metros em um cercado improvisado, coberto apenas com um edredom preso por alfinetes de segurança. Essa estrutura frágil não foi páreo para a força da piton. Em uma noite fatídica, em 2009, a cobra escapou e rastejou até o quarto da filha do casal, Shaina. Na manhã seguinte, Jaren e Charles acordaram em um pesadelo. A piton havia se enrolado ao redor de Shaina e a sufocado enquanto dormia. Apesar das tentativas desesperadas de salvá-la, já era tarde demais. As autoridades chegaram e removeram a cobra da casa, que depois foi usada para treinar agentes do controle de animais. Hare e Darnell foram presos e acusados de negligência infantil e homicídio culposo. Eles foram condenados a 12 anos de prisão. Esse evento trágico destaca a enorme responsabilidade de se possuir animais exóticos perigosos e as consequências severas de não mantê-los em segurança. Número 11. O ataque do Wapiti em Pat McDonald. Pat McDonald, um entusiasta da vida selvagem australiano, estava empolgado por possuir um animal híbrido raro, um Wapiti, uma impressionante mistura entre cervo vermelho e alce. Com grandes galhadas e uma aparência imponente, o animal era motivo de orgulho para Pat, que adorava mostrá-lo aos amigos e à família. Ele acreditava que o Wapiti era dócil, um pet como qualquer outro. Infelizmente, ele jamais poderia prever que aquele animal aparentemente calmo se tornaria uma ameaça mortal. Em uma tarde tranquila, Pat fazia sua rotina habitual de alimentar o Wapiti dentro do cercado. Sua esposa, Mandy, e o filho adolescente, Ethan, estavam ocupados com suas atividades quando foram surpreendidos por um grito aterrador. Ao correrem para fora, se depararam com uma cena horrível. Pat estava no chão, sendo atacado violentamente pelo Wapiti. A agressividade repentina do animal pegou Pat completamente desprevenido, deixando-o sem chance de se defender. Mandy, agindo rapidamente, entrou no cercado para tentar salvá-lo, mas o Wapiti voltou sua fúria contra ela, derrubando-a também. Desesperado, Ethan correu para chamar os serviços de emergência. Enquanto isso, um paramédico que estava nas proximidades percebeu o caos e interveio.
distraindo o animal por tempo suficiente até que a polícia chegasse e o tranquilizasse. Mandy ficou gravemente ferida, com cortes profundos e hematomas. Foi levada com urgência ao hospital e, depois, transferida de helicóptero para um centro de trauma para tratamento mais avançado. Especialistas especularam que o surto de agressividade poderia ter sido causado por hormônios ou por algo no ambiente que fez o Wapiti se sentir ameaçado. Esse trágico acontecimento serve como um alerta sobre os riscos de manter animais selvagens, por mais dóceis que pareçam. Mesmo animais considerados majestosos e calmos podem se tornar imprevisíveis e perigosos quando mantidos como animais de estimação. Número 12. O ataque mortal de Travis, o chimpanzé. Travis, o chimpanzé, era mais do que apenas um animal de estimação para Sandra e Jerome Harold. Ele foi criado como um filho e acabou se tornando uma figura querida na vizinhança, chegando até a aparecer em comerciais de TV. Após a morte de Jerome, Sandra se apegou ainda mais a Travis, tratando-o como um companheiro que a ajudava a lidar com a perda. Apesar do histórico de travessuras do chimpanzé, incluindo algumas fugas do cercado, Sandra mantinha a confiança de que ele jamais faria mal a ela ou a qualquer outra pessoa. Um dia, Sandra chamou sua amiga Charla Nash para ajudá-la a administrar uma medicação em Travis que estava sendo tratado contra a doença de Lyme, algo que pode deixar os animais mais irritados. Charla levou o brinquedo favorito de Travis, um elmo Me Belisca vermelho, na esperança de acalmá-lo. No entanto, a presença de uma pessoa nova pareceu agitar o chimpanzé. Sem aviso, Travis atacou Charla, mordendo suas mãos e desfigurando seu rosto de forma brutal. Em um esforço desesperado para salvar a amiga, Sandra tentou intervir, chegando a esfaquear Travis com uma faca de cozinha. Mas o chimpanzé se voltou contra ela, deixando-a apavorada e impotente. Em pânico, Sandra ligou para o serviço de emergência, gritando por ajuda. Quando a polícia chegou, foi obrigada a atirar em Travis para evitar mais danos. Os ferimentos de Charla Nash foram tão severos que ela precisou passar por inúmeras cirurgias, incluindo um transplante de rosto. Esse incidente trágico chocou o público e levou a pedidos por leis mais rígidas sobre a posse de animais selvagens como bichos de estimação, evidenciando os perigos de tratar essas criaturas como se fossem domesticadas. Número 13. A tragédia de sobrevivência de Harry e Sally. Harry e Sally, dois adoráveis pugs de Omaha, eram inseparáveis do dono. O trio era frequentemente visto passeando pelo bairro, espalhando alegria por onde passavam. Mas quando o dono faleceu repentinamente, o laço entre eles foi colocado à prova de forma devastadora. Sem ninguém para cuidar dos cães, eles ficaram trancados dentro da casa, sem comida ou água. Dias se transformaram em semanas e a fome se tornou insuportável. Em um ato desesperado para sobreviver, os cães começaram a se alimentar do corpo do dono falecido. Esse ato trágico, impulsionado apenas pelo instinto de sobrevivência, foi um desfecho doloroso da conexão que tinham com ele. Vizinhos, ao notarem o desaparecimento prolongado e o silêncio incomum vindo da casa, alertaram as autoridades. Quando a polícia encontrou uma cena profundamente perturbadora. Os pugs, agora extremamente magros, haviam passado por um sofrimento intenso. Eles foram levados pela Sociedade Humanitária de Nebraska, onde receberam cuidados médicos, alimento e água. Após a reabilitação, foram adotados por um casal bondoso de Indiana que lhes deu um novo lar cheio de amor. Essa história trágica serve como um lembrete da vulnerabilidade dos animais de estimação deixados sozinhos após a morte de seus donos, mostrando até onde eles podem chegar para sobreviver. Circunstâncias extremas. Número 14. O ataque do urso a Timothy Treadwell. Timothy Treadwell, conhecido como o Homem dos Ursos, era um entusiasta apaixonado por ursos pardos que passou 13 verões vivendo entre esses animais no Parque Nacional Katmai, no Alasca. Ele filmava suas interações com os ursos, convencido de que havia criado um laço especial com essas criaturas selvagens. Enquanto alguns admiravam sua dedicação à vida selvagem, outros criticavam sua abordagem pouco ortodoxa e os riscos que ele representava tanto para si quanto para os próprios ursos. Em 2003, Treadwell voltou ao parque para o que se tornaria seu último verão.
Desta vez, ele estava acompanhado de sua namorada, Amy Huguenard. Conforme a temporada chegava ao fim, os ursos estavam ficando mais agressivos por causa da aproximação da hibernação e da escassez de alimento. Treadwell e Amy acamparam perto de uma trilha conhecida por ser frequentada por ursos, ignorando os alertas dos funcionários do parque. Certa noite, enquanto Treadwell preparava sua câmera, um urso invadiu o acampamento e os atacou. Provavelmente motivado pela fome, o urso iniciou um ataque brutal. Treadwell tentou proteger Amy, mas os esforços dos dois não foram páreos para a força do animal. No dia seguinte, quando um piloto de táxi aéreo chegou para buscá-los, encontrou o acampamento em completa desordem, com sinais de uma luta violenta por toda parte. As autoridades encontraram os restos mortais de Treadwell e Amy. O urso responsável pelo ataque ainda estava nas proximidades, representando uma ameaça para a equipe de resgate, e acabou sendo abatido. Entre os pertences espalhados, foi encontrado um gravador. Embora a lente da câmera estivesse tampada, o áudio registrou os sons aterrorizantes dos momentos finais do casal. A gravação, gráfica e perturbadora demais para ser divulgada ao público, se tornou uma prova assombrosa da obsessão fatal de Treadwell pelos ursos pardos. Número 15. A fúria mortal do Pitbull. Pitbulls são há muito tempo mal compreendidos e frequentemente rotulados como agressivos. Infelizmente, Scarface, um pitbull adotado por Brenda e Ishmael Guerreiro, tristemente correspondeu a essa fama. Scarface era um cão resgatado que havia passado por momentos difíceis no passado. Os Guerreiro acreditavam que o amor e os cuidados deles o ajudariam a superar seus traumas emocionais, tratando-o como parte da família. A princípio, os Guerreiro viram melhorias em seu comportamento e acreditavam que o passado turbulento havia ficado para trás. No entanto, em um dia fatídico, Brenda decidiu colocar um suéter em Scarface para protegê-lo do frio. Por motivos que permanecem desconhecidos, Scarface reagiu de forma violenta, possivelmente se sentindo ameaçado ou desconfortável. Sem aviso, ele avançou contra Brenda, mordendo seu braço de forma feroz. Ishmael correu para ajudar a esposa, mas Scarface redirecionou sua fúria contra ele, tornando-se completamente incontrolável. A situação se agravou rapidamente, e o filho do casal, desesperado para salvar os pais, pegou uma faca de cozinha para defendê-los. Apesar dos esforços, Scarface continuou o ataque, mesmo ferido. Vizinhos, alarmados com os gritos e o tumulto, chamaram o 911. Quando os socorristas chegaram, encontraram uma cena sangrenta e um cão ainda agressivo. Nem mesmo um taser foi capaz de conter Scarface. Ao contrário, parecia aumentar sua fúria. Após um tenso confronto, os socorristas conseguiram tranquilizá-lo. Devido ao ataque violento, Scarface foi sacrificado. Ficou com ferimentos graves que exigiram um longo tratamento hospitalar, marcando o início de uma longa recuperação. Esse trágico evento serve como um lembrete dos perigos potenciais que podem surgir ao lidar com cães, especialmente aqueles com um histórico complicado. Número 16. O trágico fim de Kellyanne Walls e seu urso. Kellyanne Walls tinha um profundo amor por animais exóticos, enchendo sua casa com uma variedade de criaturas selvagens. Entre eles estava um urso negro de 160 quilos que ela mantinha em um grande cercado atrás de sua casa. Apesar dos riscos, Kelly acreditava que havia domesticado o urso e o via como mais um membro da família, enquanto seus vizinhos o enxergavam como uma bomba-relógio prestes a explodir. Embora tenham expressado preocupações sobre os perigos, Kelly ignorava os avisos, confiante em sua capacidade de controlar o animal. Certa tarde, enquanto Kelly realizava sua rotina habitual de alimentação e limpeza do cercado, algo deu terrivelmente errado. Sem qualquer provocação, o urso a atacou subitamente. A cena horrível se desenrolou em plena luz do dia, com várias testemunhas, incluindo crianças, vendo o urso atacar Kelly dentro da jaula. Os vizinhos ligaram imediatamente pedindo ajuda, mas o ataque foi rápido e brutal. Quando as autoridades chegaram, Kelly já havia sofrido ferimentos fatais e, tragicamente, faleceu. A comunidade ficou abalada com a tragédia sem sentido. Considerado perigoso demais para continuar vivo, o urso foi sacrificado pouco depois. O incidente provocou debates acalorados sobre a ética e a legalidade de manter animais selvagens como pets, especialmente aqueles tão poderosos e imprevisíveis quanto os ursos. Número 17. A picada fatal da aranha.
Mark Vogel, um entusiasta alemão de insetos, não era estranho a criaturas exóticas e venenosas. Seu apartamento parecia um mini zoológico, com mais de 200 espécies diferentes, incluindo uma perigosa viúva negra. Mark tinha profundo conhecimento sobre seus animais e estava bem preparado para lidar com eles. No entanto, sua fascinação por essas criaturas perigosas trazia seus riscos. Um dia, enquanto manuseava a viúva negra, foi picado. A princípio, ignorou o ferimento, achando que era apenas uma irritação leve. Mas a picada da viúva negra não é algo para se subestimar. Seu veneno é extremamente potente, capaz de causar dores intensas, espasmos musculares e até morte se não for tratado. Como morava sozinho, Mark não tinha ninguém para ajudá-lo. À medida que o veneno se espalhava por seu corpo, ele foi paralisado. Mark sucumbiu aos efeitos da picada, sozinho, em seu apartamento, sem imaginar que aquele seria seu fim. Sem notícias dele por semanas, os vizinhos começaram a se preocupar, especialmente quando um forte odor começou a sair de seu apartamento. Quando a polícia finalmente fez uma vistoria, a cena era horrível. O corpo de Mark estava descoberto, cercado por seus animais de estimação mortos, muitos dos quais haviam recorrido ao canibalismo em um desespero por comida. O cenário caótico incluía insetos e aranhas rastejando sobre seu corpo sem vida. Levaram horas para o controle de animais remover as criaturas sobreviventes, que mais tarde foram levadas para um santuário local. A morte de Mark serve como um lembrete sombrio dos riscos envolvidos em manter animais perigosos em um ambiente doméstico. Número 18. O laço fatal de Maurice e Humphrey. Maurice Els, um major aposentado do exército, tinha um carinho especial pela vida selvagem, especialmente por um jovem hipopótamo que ele batizou de Humphrey. Apesar de repetidos alertas sobre o perigo inerente dos hipopótamos, um dos animais mais letais da África, Maurice acreditava que o vínculo entre eles era único. Ele tratava Humphrey como um animal de estimação, criando-o em sua fazenda na África do Sul, onde até construiu uma represa para que nadassem juntos. Maurice adorava exibir como Humphrey respondia aos seus chamados, seguindo-o como um cão leal. Mas à medida que Humphrey crescia, também cresciam seu tamanho e força. O que antes era um adorável filhote de hipopótamo, logo se tornou um animal imponente, chegando a quase 1.100 quilos. Um ataque anterior a um sobrinho de Maurice, embora leve, deveria ter sido um sinal de alerta. Mesmo assim, Maurice insistiu que havia sido um incidente isolado. Apesar dos riscos, ele continuava passando tempo com Humphrey, que aparentava ser inofensivo. Mas em novembro de 2011, a tragédia aconteceu. Maurice foi verificar Humphrey e nunca mais voltou. Preocupada, sua família o encontrou sem vida, às margens do rio, com mordidas profundas no corpo. Humphrey havia atacado Maurice, ferindo-o fatalmente com suas poderosas mandíbulas. Embora o hipopótamo não tenha comido seu dono, o ataque foi letal. Esse caso serve como um lembrete sombrio de que animais selvagens, por mais dóceis que pareçam, podem se tornar perigosos sem aviso prévio. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!